Ora, muito bom dia, vamos continuar os nossos trabalhos. Esta mesa é uma mesa que teve que ser discretamente alterada, como podem ver. E eu vou apresentar desde já os palestrantes. O meu nome é Paulo Freitas, eu sou presidente do Instituto Marquês de Valflor. Vai moderar esta mesa Bruno Cardoso Reis, que é subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e assessor do Instituto de Defesa Nacional. Como palestrantes teremos o Dr. Alfredo Valadão, que é professor na Paris School of International Affairs, em Paris, e em substituição do Abduli, e porque também questões de só conseguir chegar hoje, vamos ter o professor Wang Ye, que é professor da Faculdade de Estudos Internacionais e diretor do Instituto de Assuntos Internacionais e Estudos Europeus na Universidade de Renmin, na China. O tema é o mesmo, será as pessoas, e o tema central é classes médias em caminhos divergentes. Efetivamente, a diminuição da pobreza absoluta e a distribuição da riqueza é um tema que se mantém como muito atual. A concentração da riqueza é cada vez uma realidade e a nossa sociedade não consegue ainda dar um acesso igual à riqueza e às oportunidades. Portanto, eu vou pedir para começar então a sua palestra. Bom dia a todos. Eu fiquei na dúvida se tinha que falar em português ou em inglês. Aí achei que era melhor, sendo brasileiro, que falasse em português, porque assim dava o prazer para você escutar o português numa língua estrangeira. Então vou me estrangeirar um pouco com vocês aqui. Muito obrigado. Primeiro queria agradecer muito o meu querido amigo Fernando Jorge Cardoso por esse convite. É sempre um grande prazer estar aqui em Lisboa, estar aqui com vocês e nas conferências de Lisboa. Bom, eu tenho que falar de um tema complicado, que é a questão da classe média. É um tema complexo porque, quando se fala de classe média nos Estados Unidos ou na Europa, um sujeito que mora num país subdesenvolvido, em desenvolvimento, não vê nada uma classe média, ele vê uma classe altíssima. Então, as classes médias dos pobres não é a mesma coisa que a classe média dos ricos. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, a questão central é a própria definição de classe média. E, no frigir dos ovos, não tem muita definição. A única definição que tem é, como se diz no Brasil, uma definição mercadológica, que é a definição da sabedoria dos publicitários. Então, classe média é o grupo de pessoas que compram bens de consumo, duráveis ou não, em comparação com os que não têm essa capacidade. É a famosa classe C dos publicitários. Essa definição tem a vantagem que dá para comparar um pouco as coisas entre pobres e ricos, sociedades pobres e ricas, sem passar pela questão do nível salarial, outras coisas assim. Então, essa capacidade de ter acesso a bens de consumo duráveis. A gente falou na última sessão de que todo mundo quer carro, geladeira, viagens a Cancún, etc., etc. Hoje está muito na moda se preocupar com o que se chama o fim da classe média. É o grande tema de todos os colóquios. Isso porque a maioria dos cientistas sociais acha que esse grupo social é o que sustenta a democracia. E que sem classe média, e sem classe média próspera,
não há democracia mais. Então, é claro que vira um problema sério, né? Em todo caso, para os democratas, para os outros, outra questão. Então, mas eu acho que essa equação tem todo sentido quando se olha para o século XX, não para o século XXI, mas para o século XX. A dita classe média é, na verdade, a filha da segunda Revolução Industrial, no começo do século XX, e sobretudo que se desenvolveu a partir dos anos 30 e depois da guerra na Europa, de um modelo de produção que é um modelo de produção de massa para o consumo de massa, graças a uma comunicação de massa. Rádio, cinema, televisão, música em suportes físicos, etc. Quem teve a intuição genial desse modelo foi o famoso, vocês conhecem todos, o Henry Ford, né, que criou o primeiro automóvel de massa. E o Henry Ford produzia automóveis em massa e dizia: temos que pagar bem os trabalhadores para eles terem dinheiro para comprar em massa meus automóveis. É esse tipo de circuito que se impôs no século XX como modelo, não somente das sociedades ditas industriais avançadas, mas também, hoje, das sociedades emergentes ou em desenvolvimento. O que é importante para entender é que esse modelo precisava de grandes fábricas, cheias de operários comuns que tinham mais ou menos o mesmo tipo de trabalho, não é? E que tomaram consciência dos seus interesses comuns dentro dessas fábricas. E vem daí a ideia do conceito de classe como ator da sociedade. A famosa classe geral dos trabalhadores no século XIX se transformou em classe operária, com reivindicações, com organizações, etc., etc., acompanhado de uma classe média. Essa classe média era um pouco o que se chamava, os marxistas chamam de aristocracia operária, num certo sentido, mas também todos os empregados do setor de serviços em volta desse tipo de produção de massa, do consumo de massa e dos novos batalhões de funcionários públicos que eram necessários para garantir o funcionamento desse novo tipo de modelo. Eu estou falando aqui do famoso modelo do New Deal do Roosevelt, no final dos anos 30, que era Big Labor, Big Business, Big Government. Esse modelo que, mais ou menos, depois foi exportado para a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, contra muitas elites europeias que não queriam ter na Europa consumo de massa e nada disso, porque mudava a maneira para eles de produzir, mas como uma parte dessas elites tinham sido mortas pela guerra, ou então falidas, teve uma nova geração que disse: tá bom, com o Plano Marshall vamos adotar esse modelo de produção de massa, com consumo de massa, que permite a criação de uma classe média. Sentido. Esse modelo foi absolutamente fundamental para a consolidação do que nós chamamos de democracia representativa. Eu prefiro falar de democracia representativa partidária, com partidos. Isto é, a base dessa democracia são partidos de massa, verticais, onde uma vanguarda, que se acha esclarecida, aliás, define, a partir de uma ideologia, define um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade. Aí, e depois tratam de vender esse projeto para as massas que eles querem representar, para angariar votos para chegar no poder. Isso é o sistema que a gente chama de democracia representativa hoje, nesse sentido. O problema desse sistema, que é o problema do modelo socioeconômico de massa, é que, para sobreviver, esse modelo tem que fazer duas coisas. Tem que encontrar permanentemente novos consumidores solventes, novos mercados de consumo solventes, e aumentar sempre, o tempo inteiro, a produtividade da sua própria indústria. Senão, a coisa esmorece. Então, é uma espécie de corrida a essas duas coisas. Mais consumidores, menos custos
produzir. Menos custos, graças a novas tecnologias, ou então baixando a renda dos trabalhadores. É um ou outro. Que às vezes fica difícil, porque tem sindicato, tem partidos, etc., que impedem que baixe essa renda. Essa corrida infernal que nós vivemos desde do pós-guerra, né, sempre cria crises, como foi muito bem dito no primeiro painel pelo George Friedman, né, criam crises quando não se consegue seguir mais esse ritmo. Então, nos anos 70, a estagnação dos mercados e das margens das empresas, a solução para isso foi o aparecimento de uma nova forma de empresa, que a gente chamou na época, no começo dos anos 70, eu me lembro, começava meu trabalho de jornalista, então comecei a escrever sobre isso, achando que era ótimo, complicado, que eram as multinacionais, né? Na época se chamava multinacional, não era global ainda, era multinacional, por enquanto. E a ideia o que era? Instalar unidades de produção em países em desenvolvimento para tentar aproveitar os novos e, quem sabe, possíveis novos mercados que iam se criar nesses países, né, e produzir nesses países com mão de obra barata para os mercados centrais. Era mais ou menos essa a ideia das multinacionais. Isso permitiu criar os primeiros embriões de classe média em países que entraram nessa lógica, sobretudo os tigres asiáticos, Taiwan, Coreia do Sul, etc. O próprio Japão, num certo sentido, entrou nisso, que eles tinham acesso ao grande mercado americano, né? Então, com isso, foi possível eles exportarem e criarem um mínimo de sociedade industrial que permitia a criação de uma classe média. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse momento, nos anos 70, que houve os primeiros impactos negativos, ou negativos entre aspas, para a classe média americana e europeia. Aí que nós começamos a ter o fim das 30 gloriosas, como se diz, né? Os 30 anos gloriosos. Então, como os salários começaram a não ser mais tão fortes, os empregos não eram tão bons, etc., né? O problema é que essa solução da multinacional também começou a se exaurir muito rapidamente, né? Ela bateu no teto já nos anos 80, 1980. Né? A salvação da lavoura, de tudo isso, quer dizer, quando o sistema começou realmente a bater no teto, a salvação da lavoura foi o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria abriu um mercadão no mundo, né? Centenas de milhões de chineses entraram, negócio, indianos, a Europa do Leste, de repente o capitalismo liberal convenceu todo mundo, então, foi uma farra, né? Então, aumentou o número de consumidores de uma maneira brutal, né? E entrou milhões, centenas de milhões de novos trabalhadores baratos nisso, né? E, ao mesmo tempo, graças a novas tecnologias, as mais importantes, a meu ver, foi a criação do container, né, que permitiu as grandes exportações, etc., e a informática nova que inventava. Isso permitiu o aparecimento de empresas não mais multinacionais, mas transnacionais. Isto é, empresas que faziam cadeiras globais de valor, vocês todos conhecem isso, né? Baseadas numa fragmentação muito forte da produção, andando pelo mundo inteiro, não é? E graças a uma diminuição importante dos preços de produção das mercadorias. Então, a classe média americana, que vivia prosperamente os seus bens duráveis, não é? Começou a ter problemas quando não estava mais funcionando. De repente, a Walmart começou a vender roupas e qualquer coisa a preço de banana. Então, foi ótimo, aumentou o consumo, num certo sentido, com os preços que abaixaram nesse negócio, né? E, mais importante ainda, os países ditos emergentes, nessa época, depois da Guerra Fria, nos anos 90, começo dos anos 2000, e particularmente a China, conseguiram
nichos bastante rentáveis dentro dessas grandes cadeias de produção. Até o Brasil conseguiu alguma coisa, né? Já é bastante, né? O Brasil começou a vender ferro e soja para a China, né? A gente viveu durante 20 anos vendendo ferro e soja para a China, com preços lá em cima, né? Os asiáticos que vendiam peças e componentes começaram a vender também. A China encontrou um nicho que era fabricar produtos finais, né? Importando todos os componentes que vinham juntos, né? E vendendo para onde? Vendendo para os Estados Unidos, para a Europa, que era 60% do consumo privado mundial, ainda é hoje, né? 60% praticamente do consumo privado mundial. Quer dizer, qualquer coisa que é produzida nesse planeta, no mínimo 60% tem que ser comprado por consumidores europeus ou americanos. Se eles não comprarem, é ruim para todo mundo. Tem que continuar comprando. Isso que deu? Nesses países emergentes, como se diz, que encontraram esses nichos nas cadeias globais de produção, foi possível a criação de uma significativa classe média, né? Primeiro, uma classe de operários industriais, depois uma classe média que veio junto com isso, né? Isso foi interessante para esses países. Só que nos países do norte, os países mais industrializados, nós começamos a ter problemas. Quer dizer, tinha muito emprego que foi para fora, foi difícil manter a prosperidade dessa grande classe média que tinha sido criada nos anos anteriores, né? Então, qual foi a solução? Empréstimo. Todo mundo se endividou, até aqui. Todos os países estão endividados, endividamento privado e endividamento público. Chega uma hora onde não é mais possível, né? E como nós discutimos ontem, aliás, esse novo avatar da produção de massa com o consumo de massa, para o consumo de massa, que são as cadeias globais de valor fragmentadas, bateram em dois muros pesados. O primeiro a gente falou hoje de manhã, é o muro da mudança climática e do meio ambiente. Não dá mais. Se todo mundo quer 2 geladeiras, 3 carros, 3 apartamentos e viajar todo mundo para Cancún, não vai ter lugar em Cancún para todo mundo. Aliás, Lisboa já está vivendo isso. Daqui a pouco a gente não vai poder mais passear pelas ruas porque só vai ter estrangeiro, né? Para mim é terrível, porque eu conheci essa cidade há 40 anos atrás. Tinha muito português na rua, mas era outro problema, né? O segundo muro na qual bateu, isso que eu acho capaz de ser, do ponto de vista imediato, mais importante ainda que a mudança climática, é o muro do que se chama interesses constituídos, os famosos vested interests, quais falam os anglo-saxões. São elites, ou de esquerda, de direita, operárias ou capitalistas, etc., que não querem mudar nada, porque estão com medo de perder suas vantagens. Não querem que as coisas mudem, né? Recusam ir mais avante na competição interna e externa. Só que competição interna e externa é a base, é a alma do negócio da produção de massa para o consumo de massa. Se não tiver isso, para. Então, é esse problema. Eu sempre dou o exemplo que eu acho da China hoje, né? A China sabe perfeitamente que não consegue mais viver exportando produto final para os Estados Unidos e para a Europa. Então, os chineses são perfeitamente conscientes de que tem que desenvolver o mercado interno, né? Criar um grande mercado de consumo interno. Só que, para ter consumo interno, você tem que ter escolha e você tem que ter liberalização do crédito. Se você liberaliza o crédito para todo mundo, acaba o poder do Partido Comunista, que o poder é distribuir crédito. Então, o que acontece? Um passo à frente, 2 passos atrás, passa à frente, 2 passos atrás. Aí faz uma coisa mais autoritária, faz aquilo. Então, fica nessa, vai, não vai, porque... Eu dou até o exemplo do Brasil. O Brasil é um país profundamente anticapitalista. Detestamos isso, né? É uma pequena elite, ainda temos aquela mentalidade de fazendeiro, né?
para explorar uma matéria-prima, esperar ser comprado por lá de fora e ter um bando de escravos trabalhando de graça. É mais ou menos essa a mentalidade. Isso acabou, não dá mais. É impossível no mundo de hoje. Né? Mas isso cria reticências a criar economias modernas que funcionem dentro do quadro, ainda estou falando dentro do quadro do consumo, produção de massa para consumo de massa. Não é? Agora, a crise de 2008 foi muito importante porque mostrou a impossibilidade de manter esse modelo de produção e consumo de massa global com esses dois muros. Não é? E, portanto, e aí é que é o problema, a impossibilidade de manter a classe média. Se não tem mais capacidade de ficar promovendo a prosperidade, o aumento dessa classe média, o que vai acontecer? Né? Será que tudo vai acabar? Né? Isso tudo é democracia. Né? A classe média, na verdade, está estagnada ou desaparecendo nos países industrializados. Estou falando da classe média tradicional. E crescendo cada vez mais devagar nos países emergentes. E isto porque o modelo de produção de massa para o consumo de massa, com comunicação de massa, é um modelo que está se exaurindo, que não consegue mais sustentar esse tipo de grupo social. Não é? Então, nesse sentido, a culpa desse fim de classe média não é da globalização, não são das tecnologias digitais, mesmo se elas ajudam, são dos limites desse modelo de consumo de massa para a produção de massa. Então, o que está acontecendo hoje? Cada vez que nós temos um problema desse tipo na sociedade industrial, que começou há 200 anos atrás, né, em geral tem duas soluções. Ou uma boa guerra, né, que mata muita gente, destrói muita gente, né, aí dá para reconstruir. Vamos numa boa. Né, foi o que aconteceu com a Europa. Né, e, sobretudo, mata muita elite que não quer mudar. Então, vem os novos que não, vamos lá fazer as coisas e tal. Então, isso funciona. Só que hoje está mais complicado com o mundo interdependente, não é? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa que aconteceu no começo do século XX, que é uma nova revolução industrial que está acontecendo, da qual falou o Dan ontem, o Dan Hamilton falou muito bem disso ontem. Estamos passando de um modelo de produção de massa para consumo de massa e comunicação de massa para um novo modelo que é extremamente radical, extremamente diferente, tão radical quanto a revolução do começo do século XX, que é uma produção em rede, customizada, como se diz hoje, não é? Para um consumo customizado e até personalizado, pessoa por pessoa, não é? Com comunicações permanentes de ida e volta, individualizadas em rede, nas redes sociais. Não é? Isso é um modelo totalmente novo, que vai ter sua própria dinâmica, próprios problemas. Não é? E, com tudo isso, essa ideia de que esse modelo tem que produzir uma economia mais limpa, como a gente falou antes, com relação ao meio ambiente. Então, essa nova economia individualizada, que é dita digital, esse é o problema para a classe média, é que ela está fragmentando todas as classes. A classe operária hoje praticamente não existe. Ela está sendo totalmente fragmentada em milhões de empresas, milhões de indivíduos. Não é? A classe média é a mesma coisa. A própria classe capitalista, tem vários níveis de capitalismo, vários tipos de empresa, tudo está fragmentado e cada vez mais conectado. Isso é muito importante. Não é? E isso está provocando, durante esse período de transição, como em todos os períodos de revolução econômica, está provocando imensas desigualdades. Mas não é só desigualdade social, a gente sempre fala da desigualdade social, né? Os ricos, o 1%, depois os 99% e tal, não sei o quê. Eu acho que mais grave ainda são as desigualdades territoriais. Não só entre países, mas dentro de cada país nós temos polos cada vez mais ricos e modernos
que vivem ao lado de territórios cada vez mais pobres, cada vez mais sem recursos, sem nada. Isso cria tensões internas extremamente fortes. A gente estava falando há pouco de cidades, não é? Não, temos que fazer cidades limpas, smart cities, tudo bem, eu também acho que é ótimo, todo mundo vai viver em cidade. Agora, a questão é que para fazer isso é preciso recursos, mas enormes recursos, que você não está aplicando em outro lugar. Então, se você começar a fazer isso, você vai ter cidades, e não em todos os lugares, mas só nos lugares mais ricos, você vai ter polos urbanos cada vez mais fortes, e ao lado de territórios cada vez mais desconectados. E esses polos urbanos se conectam entre si através das fronteiras. Então, fica muito difícil para qualquer governo, para qualquer autoridade pública, administrar esse negócio. Né? Portanto, o problema central hoje é qual deve ser o regime... Estou chegando ao fim. Qual deve ser o regime político, não é, adequado para essa nova forma de vida social. Não é? Primeira coisa, a democracia representativa não pode ser vista como a única e última forma definitiva da democracia. Não é? O fim da classe média não é o fim da democracia. Nós temos que mudar a forma dessa democracia. Como disse o nosso amigo indiano ontem, nos países emergentes que conseguirem manter um mínimo do velho modelo de produção de massa para consumo de massa, que são capazes de aumentar a competição interna, esses vão poder continuar tentando criar um pouquinho mais de classe média para eles e estabelecer maiores regimes de democracia representativa, sempre sabendo que vão bater rapidamente nos limites. A outra solução são regimes autoritários. Estão acontecendo um pouco na China, mas em outros países. Só que regimes autoritários funcionam no começo, né, quando você tem que pegar... quando se trata de explorar fatores de produção que não eram utilizáveis. Aí você vai rápido, tal, pode um regime autoritário. Mas depois, chega num momento onde você precisa de criatividade, inovação, etc. E aí não dá com o regime autoritário. Bloqueia esse negócio. Então, para terminar, nos países industrializados, o desafio hoje é evitar regimes que eu chamaria de técnico-totalitários. As novas tecnologias permitem controlar todo mundo pessoalmente. Está acontecendo um pouco na China, mas aqui também pode acontecer de uma maneira mais soft, não é? E inventar novas formas políticas que garantam os direitos e liberdades pessoais, que sejam accountables, que a gente possa chamar de democrático. E só para dar um exemplo, eu acho que vale a pena seguir de perto a experiência que está havendo na França com o movimento do Macron, que eu chamo um pouco de startup política. O movimento de Macron não é um partido, é um movimento. Não tem ideologia. A única coisa que interessa é resolver os problemas. Nós temos que resolver os problemas. Antes da eleição, ele mandou dezenas de milhares de militantes falar com 100 mil habitantes na França para saber o que vocês pensam de tal problema, não sei o quê. Pegou tudo isso, foi levado, pôs num algoritmo, e aí saiu um programa político. Ok? A partir daí, você tem um sujeito forte lá em cima que decide. Agora vamos, faz. Né? Mas decide o quê? Não uma ideologia, um projeto de sociedade, nada disso. Nós vamos solucionar os problemas. Eu tenho um grande amigo chileno, que foi ministro, que diz assim, basta com a problemática, eu quero solucionática. Então, é isso o que está... Aliás, o Macron diz a mesma coisa, assim, não quero análise, não, quero soluções. Você chega assim, o que a gente tem que fazer? E a ideia deles é essa, eles não querem se transformar num partido que tem vocação de ficar, historicamente, durante anos, defendendo uma ideologia. Não, a gente resolve. Se não resolver, tchau. Não é? Se resolver, tudo bem, a gente vota de novo, mas a nossa ideia não é a eternidade. Não é? E isso é interessante, porque é como uma startup que trabalha a partir dos consumidores, dos clientes, né, que isso, nesse caso seriam os eleitores, né, para criar esse tipo de coisa. Então, quem sabe é um dos exemplos possíveis de um sistema transitório para uma nova sociedade que a gente ainda não sabe o que vai ser, mas que a gente sabe que durante essa transição
vai doer, como diz o George Friedman, apertem os cintos. Obrigado. Passamos já ao próximo orador para poupar tempo. Good morning, ladies and gentlemen. Our topic is about the middle class. China with a middle kingdom. We don't have class. We used to have class struggle learned from the Europe, Karl Marxism. Today, China celebrated the 200 years birth of the Karl Marx in Beijing. We changed ideology, so it's not the class anymore. We say our Chinese dream is to be the middle-income country. So we use the middle-income, not the middle class. How many middle-income people in China? Some people say 400 million. Some people say 600 million. But different, different data, different standard. But open reform. This is the 40 years anniversary of the open reform. Definitely. Eliminate the more than 700 million people out of poverty, which contribute to the World Bank more than 76%. But many other countries still live in poverty. They want to share their experience with China. Like the previous panel, Professor indicate that 1.1 billion people still without access to electricity. When the economy growing very rapidly, those shortage of the electricity will be huge and huge. But those countries that cannot enjoy the luxury of the low carbon technology, cut the CO2. Most of those countries, for the electricity, oil, coal, or others, and produce more CO2. So how to make them get rich and cut the CO2? And then to avoid from the tragedy we witnessed either in China or in Europe and other countries. So that's the reason Chinese government put forward the Belt Road Initiative to solve this problem. Think about that, populism is rising. It's popular in Europe, in the United States, but not so popular in China, or even in Japan and South Korea. The Eastern Asian countries, we focus more on the collectivism, not the individualism. I think the most important is not about the culture, but development model. So how to get the people rich, how to get people to have the hope, how to reform our globalization. The globalization recent start of the 1980s of the Reagan-Thatcher, so-called new liberalism-driven globalization, which is off capital, by capital, and for capital. The focus on innovation, but innovation in the name of the innovation, but actually lots of money invest today in AI, yesterday in the internet, make a bubble. Of course, the technology innovation good for the people, for the world, but finally they make a bubble. When the bubble collapses, and then the global financial crisis happens. So how can avoid this kind of the innovation to make the capital focus on the real economy, to benefit all the people, not just benefit the rich people? I think that's again, the Belt Road Initiative want to achieve. There are two kinds of the innovation in the world. The European innovation save the energy, save the resources, focus on the sustainable development. The US innovation save labor, focus on efficiency. But these two kinds of the innovations for the developing countries, terrible. Because the developing countries' comparative advantage is labor, cheap labor, full of resources. But in two saves, make those countries' comparative advantage diluted. That's the reason why the world, the gap between rich and poor, so huge. Why? Social justice, populism, protectionism, all rising. President Trump, in the name of the populism, but
his cabinet, or billionaire, or war general, and then now seek the protectionism. This cannot solve the problem. So how to fundamentally solve this problem? I think, again, we come back to the Belt and Road Initiative. And what is its meaning for Europe and the United States? This is a map of German and French railway system. When Germany was united, 1871, the railway system is mutually connected. The French, all the railway goes to Paris. Even 24 French colonies countries in Africa, the two neighbors, they should change the flight from Paris and reach your neighbor. In today's Europe, in Africa, only 10 to 15% of the trade is between the different African countries. That means most of the African trade is with Europe, is with external force, not domestically, not in mutually connected. So this situation which we should change. So mutual connectivity, that's the key of the Belt and Road Initiative. How to do that? I think to lift the poverty, to bridge the gap between the rich and the poor, to seek the comprehensive solutions of the global governance. That's the goal. And then the Belt and Road Initiative traced back 2,000 years ago when East and West connect through the Eurasia continent. Actually, the Silk Road put forward by the German Richthofen. His student in 1976 predicted that China will make the revival of Asian Silk Road. When this happens, that means of the great regeneration of the Chinese nation. How to do that? Why we should do now? What it mean for the middle class, for the world? This is the Asian Silk Road, Marco Polo. Was blocked 1453 when Ottoman Turkey occupied Byzantine Istanbul and collapsed with the Rome Empire, or the Mongolian Empire. And then Europeans, you need spice. The spice comes from India. So you discover the world. Began from Portugal, right? It's a great discovery. But so the ancient Silk Road is the continental globalization. After the collapse, and then the maritime globalization began from here. Today's globalization actually is still maritime globalization because 90% of the trade from the sea. So the landlocked areas, poor. That's the reason President Xi 5 years ago put forward the economic belt, Silk Road economic belt in Kazakhstan, because Kazakhstan is the largest landlocked country in the world. But many countries want to make the revival of the Asian Silk Road because of the logistical cost in the Eurasia continent, much, much higher from the sea. So they suffered of the costs. Actually, UNDP, they have the Eurasia land bridge. Korea, Japan, United States even, 2011, also put forward so-called New Silk Road strategy. Turkey, 1954. European Union also have the similar ideas. 2010, European Union put forward the New Silk Road project. They want to build the Eurasia free trade zone from Lisbon to Vladivostok. But this is just a dream. How to turn it into reality? That's Chinese approach. How to do that? Because the Chinese people consider about if you want to get rich, build the road. If you want to get rich quickly, build the motor road. If you want to get rich immediately, build the internet road. Chinese digital economy now is more than United States, Japan, Germany combined together. Our netizens, more than 800 million. So IT, all this developing very rapidly, can catch up with for the developing countries, including like Africa, even without enough of the 3G. But now China helped the African countries have the 5G in plan of that, to bypass of the 4G period. Otherwise, this cannot catch up with the developed country. So I think the IT, AI, all this can give the hope. So how to build a road is lots of money. In Africa, in China, in Asia, more than $8 trillion gap in 10 years. But where the money comes from? The private capital cannot invest in infrastructure.
because it's not making money, or in the short term, not making money. So developing countries like the United States have 1.5 trillion US dollars for the infrastructure building, but where the money comes from? The railway system, very old. United States began to build the high-speed railway since 1991, but so far, 0 inch of the United States. China, in the past 10 years, we built more than 26,000 kilometers of the high-speed railway. 1 kilometer of the high-speed railway, the costs 2 trillion yuan. Total, the costs of the high-speed railway in China is more than 5 trillion yuan. According to economists, this is a huge burden for China. The Chinese economy will collapse, but our economy is still growing very rapidly. You mentioned about 3%. Average of the Chinese economic growth from in the past 4 decades, it's 9.5%. Even now, so-called new normal, still more than 7%. So how to do this? There are spillover effect. To build this high-speed railway is with sell the tickets cannot make money. But along the different cities connect each other from the high-speed railway, you can develop the logistic, you can boom the tourists and other industries. This is called development financing. To solve these problems that most people suffered of the shortage of the pool of the infrastructure, but built this huge money costs. So that's, I think, the Belt Road Initiative. They focus on the infrastructure building first to connect each other and the boom economy for the long term. Because China will make huge money. For instance, in Indonesia, there are more than 200 million people. They have more than 17,000 islands. But one island, more than 100 million. That's the Java, we say Java. The two big cities, Jakarta, the capital, and Bangkok. This is like a Chinese Shanghai. They need to build the high-speed railway, but no, cannot do this. And then China, the development bank, financed them. Along these two cities, they built many, many other industrial parks, and then boom the economy. So Chinese companies will make huge money in this island. And then Indonesia also benefit from because of the high-speed railway. The people very young and very dynamic. So the first meaning of the Belt Road Initiative is about infrastructure building, to bridge the gaps of the poor and the rich. Because infrastructure benefits all, not just innovation and now innovation to make bubbles that benefit the rich. The second meaning is about a cluster of industries. Along these roads, the boom of the industrialization to help those countries to get into modernization. And then, I think, for big market, like we learned from the European integration, free movement of the labor and capital and service, and also in China we say this big market based in Eurasia continent, as the Asian Silk Road, but not limited in those regions. We can send to Africa, to Latin America, everywhere. So that's the original Belt Road Initiative, but now extend to all these. For instance, 5 years ago, from Chongqing to Duisburg of Germany, built the first the China-Europe Express Railway. Now more than 7,000 turns per year connect each other. Because 1/3 of the cell phone, 1/5 of the vehicles, 1/9 of the vehicles, and 1/5 of the laptops in the world made in Chongqing. So lots of the laptops, vehicles, we send from the rail to Europe because the costs only 1/5 of the air, and then timing only 11 days. Traditionally, from Chongqing to Shanghai and then to Rotterdam costs more than 35 days. So that's changed the logic of the globalization. More the continental and the maritime integration of that. China-Pakistan economic corridor. Pakistan suffered of the shortage of the electricity. Like Karachi, the biggest city, every year, because of hot season without electricity, more than 1,000 people will die. But after China investment of the China-Pakistan economic corridor, Pakistan will be energy independent by 2020. And then in the infrastructure building,
and then Pakistan economy will take off. By 2030, according to the plan, Pakistan will be the mid-power country. So Pakistan changed from the so-called the collapse failed state to mid-power in the world. And then other economic corridors. We built a high-speed railway from connecting the Kunming to Singapore. So sleeping one night, and tomorrow morning you can reach. All these, many economic corridors, and I don't have time to go to the details. But the problem is, those countries, they have their own plan. They have regional localization, they have also plan. So we will focus on the synergies of the strategies, and then make the 1+1 more than 2 effect because of the climate change. So China can also reach Europe through the Antarctic. Now build the camp under the water, and then the ships, the cut at least 21 days. All this combined together, integrate existing plan, other countries' projects, systematic effect, the Eurasia continent will be integrated. That's the Belt and Road Initiative 1.0 dream of that. Today, we extend to Africa, to many other countries, and then to build the more communities of the, for those. And then those countries, actually, the economic potential is very huge. Like China, before open reform, our per capita GDP is less than average of African countries. So most of the countries in those, the Belt and Road countries, actually the early stage of Chinese open reform. Like today's China, the huge potential. Why we should do now? Why China? This is the Asian Silk Road. This is Admiral Zheng He in the Ming Dynasty, nearly 100 years ago, then Clamber discovered. So this is there are 30,000 people, more than 260 ships. Da Gama is only 3 at the beginning. So they reached Eastern Africa. This is the important port. This is a comparison of the Zheng He's boat with Clamber's. This one, actually the Zheng He is more than 400 feet, and Clamber is only 85. But now extend to, but China never colonized any country. And then extend to the South Pacific, and then to share our experience, because we have a huge foreign reserve. In the former time, we just buy the federal bonds of the United States. When the US printed US dollars, we suffered a lot. But now we invest. But not just from this, but also we need many investment from the West, from other banks. AIIB is just work together. We have the Silk Road Fund, many funds, to finance the infrastructure. This is a map of the Chinese high-speed railway. So it's more than the subways, actually, of I think the Lisbon or even London. This will be built in whole territory of that. So, well, of course, it's a huge project, many risks, and how to guarantee the safety. This is the 1960s. China helped Pakistan build the Kara Road. We sent more than 30,000 workers. Most of them are soldiers. More than 700 died because of that. Tanzania, Zambia, in 1971 to 1975, China sent more than 50,000 workers to build the railway from Tanzania to Zambia, more than 1,800 kilometers. And 30,000 died or wounded for this railway. So the African countries helped China resume the seat in the United Nations. So many, of course, risks, but the Europeans say we should have the high standard, rule-based. To be frankly, those countries are very poor. 8 of them, they are less developed countries like Nepal, Afghanistan. 16 of them not joined WTO. 24 of them, their human development index above the average of the world. So how can you apply the high standard rule-based of the WTO principles to those countries? The Chinese way is we help them to build the swimming pool, to help those countries to learn to swim, and then to pull into the sea. The sea is like a market principle, right? But how can you put the baby into the sea directly? You should have a swimming pool. So this is economic zone, industrial park.
than the Chinese approach. To do that, I think why we should now. This is a very important understanding of the Belt Road Initiative. In the former time, China all eyes on the West. They have the value chain because we are under of them. But the Belt Road countries are actually under China now. So China could be the unique position in the global value chain to help those countries to lift the level in the global value chain, including Russia. At the beginning, Russia against or hesitated to join Belt Road Initiative because it passed through Central Asia. This is the backyard of Russia. But because of the sanctions by United States, Russia understands that the economic structure should reform. So they should catch up with the global value chain and then join Belt Road Initiative with the synergies with the Eurasia Economic Union and the Belt Road Initiative. Why we're good for not just China, but for the world? These economists many model to indicate that the vast majority of the potential economic development grows from those areas, not from the developed country. Like Africa, now 7 countries, the economic growth 6% or 5% because of the infrastructure building. So the gap in those areas of the infrastructure is huge, as I indicate. According to the McKinsey predictions, that by 2050, the Belt Road Initiative will bring 3 billion new middle class. 3 billion new middle class for the world. So talk about the middle class. But the middle class will consume a lot. How can the earth, the energy and the resources support that? And then contribute to 80% of the world economy growth. So how to achieve this? Economic growth, global rebalance, particularly for the coastal area and the landlocked areas. To change the situation of the traditional globalization that looks in the map, today only those areas enjoy the brightness. 1.1 billion people without electricity. Indians, hundreds of millions. Pakistan, all those South Asians, the internet, all connected through the United States. That's a Snowden case to indicate that the US abused the power of the internet in the internet. So we should rebalance of the world economy. We should bridge the gaps. We should have a new model. And then Europe and China and the United States should work together to achieve this goal. And then I think that's good, final conclusion. And then to not just to balance the world economy, but also of your economy itself. Structural reform, this G20 set many goals. So I don't go into details, but the quote of Albert Einstein's famous quotation, that Europe's future not just rely on the Atlantic relations with the United States, with the unequal, but also with China through the Eurasia continent. So this Albert Einstein remind us. Why for the United States? American says American business is business. The Belt Road Initiative, as I said, it's a huge business. So the US actually make huge money in the many projects where I visit. In the past 4 years, I visited more than 43 countries. Many US invest. Like AIIB, we use US dollars, not bypass of the US. The Chinese culture is like a Taiji. Taiji, you take use of the power, not counter the power. Balance. So that's a different approach. So actually, the United States hesitate, like the AIIB, but also they regret. I think this is, as I said, the two forces in the world. China, practicing, very efficient. United States, innovation. Europe, spirit. So these three kind of forces should work together. Either cannot solve the problem. I think because the world needs development and needs sustainable development. So that's the approach. I think I just used the one currency. This is Sri Lanka, the Belt Road projects in the currency, and the Chinese in the Mauritius also in their currency. So that means they are welcome of that. This map I finished. This map to show you, to let the 1.1 billion people access to electricity, and then cut the CO2 emission. How to do that? 2015, President Xi Jinping delivered a speech in the United Nations Great Assembly, put forward the global energy network.
the trinity of that. First is smart grid. Second, low carbon energy, with China share our experience. And lastly, so-called UHV, to long distance, like in Central Asia, they're full of the gas and oil, and put this in the electricity from the UHV and send to the South Asia. The world actually is unbalanced. Some of the countries, they're too rich of the resources. Some of them, they're very poor. So integrate, I think that's the global energy network in doing so. So I think they have the website, the office located in Beijing. So you can go to the details of that. Transparency of the geopolitics? No, it's geo-economy. Responsibility, rule-based, even corruption. Some people are worried about the corruption. So we have the clean, green of the AIIB. Debts, like I said, the high-speed railway system in China is not debt. It depends on the economic growth in the future. No colonialism? No. Any colonialism help you to have the industrialization? No. No Marshall Plan. Marshall Plan is just foreign assistance to solve your own problem. China is invest. It's make money. It's not that case. Rule-based, yes. But some countries, they should rule. Whose rule? We should negotiate of the new rule or adapt a new rule, like e-commerce. So it's not a China WTO, what some people say. Of course, no. We benefited from the WTO association, and then we should closely work together with the United States and Europe to have the better globalization, to live of the people, by the people, and for the people, not of capital, by capital, and for capital. I think that's the key to solve the middle class and all the other problems. For more, you can read my books. I have 4 books. And the first book translated 20 languages, including Urdu, Hindu, Spanish, unfortunately not Portugal, maybe later. And then Arabic and all the others. This is a different civilization. This is your civilization. It's a burden for the planet, right? This is our civilization. Serves for the people. Okay, maybe we can do better with that. Thank you. Bom dia a todos. Como já foi referido e como podem ver, eu não sou Mónica Ferro. Vou falar quer em português, quer um bocadinho em inglês, tendo em conta os membros do painel. Também por uma questão de tempo, acho que o papel ideal para mim, de facto, é ser muito breve. Portanto, pediram-me, no fundo, para iniciar um pouco o debate e a discussão. Eu acho que faria só 2 breves comentários e depois então uma questão direcionada para cada um dos oradores, ou um par de questões. Há esta ideia de facto da crise da classe média. Em todo caso, em termos de dados fundamentais, isso já foi aqui apontado, há ótimas notícias no sentido de que as pessoas que vivem em pobreza extrema, nas últimas décadas o seu número foi reduzido praticamente para metade. Isso significa que necessariamente as pessoas que vivem nos quartis médios de rendimento em todo o mundo aumentaram muito substancialmente. E hoje em dia serão a maioria. A grande questão aqui é que, por um lado, nos países, digamos, em desenvolvimento, essas pessoas que saíram da pobreza extrema, em muitos casos, como foi apontado pelo Alfredo Valadão, de facto, é por isso que as crises lá são diferentes. São pessoas que de facto saem da pobreza extrema, quer dizer que não têm muitas das características da classe média tal como nós a concebemos nos países ocidentais, ou seja, não têm poupanças, não têm heranças, não têm propriedades, ou muitas vezes propriedade segura. Tem muitas pessoas próximas, familiares próximos, que ainda estão em pobreza extrema, portanto muitas pessoas dependentes, e portanto isso significa que, digamos, aquela resiliência, por exemplo, em situações de crise, que faz da classe média, digamos, uma classe estabilizadora, não se verifica. Por outro lado, temos a questão de que nos países mais ricos, por efeitos vários, em parte da globalização, mas também muito da automação, de facto há uma pressão crescente sobre a própria classe média nos países ricos e, portanto, a classe média nos países ricos tem cada vez menos poupanças, cada vez mais dívidas, mais pessoas dependentes, menos probabilidades de heranças e mais probabilidades de ter pessoas, por exemplo, com idades avançadas também dependentes.
E, portanto, isso cria aqui uma pressão significativa. E, de facto, isto tem implicações quer políticas, quer até em termos, por exemplo, securitários, que é até mais a minha área de interesse, ou seja, as pessoas que têm menos a perder ou que sentem que estão a perder muito estão mais disponíveis para soluções extremas, políticas extremas, como já foi referido, e também estão mais disponíveis, eventualmente, até naquela ideia de custo-benefício, estão mais disponíveis eventualmente para abraçar até soluções violentas ou aparentes soluções violentas para os seus problemas. Portanto, a ideia da classe média como democratizadora e como pacificadora fica aqui muito em questão. Em todo caso, passando a problemática para a solucionática, que é realmente... Os académicos gostam muito da problemática, mas realmente devíamos preocupar-nos bastante com a solucionática. Quais é que serão aqui as soluções? E aqui eu, de facto, não tenho soluções e, portanto, vou fazer perguntas aos dois oradores que eu tenho esperança que estejam muito mais preparados para oferecer soluções. E, no fundo, aqui a questão, por um lado, eu achei interessante esta referência ao Presidente Macron, mas há muito esta discussão sobre... a questão, sobretudo em termos do Ocidente, a questão quer dos padrões, a preocupação com os padrões mínimos em termos de trabalho, enfim, dos países exportadores, países mais pobres, até que ponto é que isso é uma solução realista, ou no fundo isso seria obrigar esses países a sair do mercado, porque no fundo têm pessoas ainda muito pouco qualificadas, salários muito baixos, é isso que os torna competitivos. Será que há aí alguns avanços que já se podem fazer, pelo menos em países que já avançaram mais, como por exemplo a China, que já estão mais ricos, ou não, ou isso será sempre muito problemático? E também a questão dos paraísos fiscais e da questão digamos, da finança, ou seja, um dos grandes problemas, de facto, é que o Estado Social, por exemplo, no Ocidente, tem grandes problemas de financiamento, em parte porque o capital circula livremente, e torna-se muito difícil de taxar por causa disso. É realista pensar, por exemplo, em uma política muito mais robusta ou de taxação, por exemplo, destes fluxos financeiros mais globais, e também de combate aos paraísos fiscais, que no fundo em que toda a gente perde. Perdem os países ricos, que têm estes modelos sociais que exigem impostos muito significativos, e perdem também os países pobres, porque em muitos casos são locais onde se refugia enfim, da corrupção e tudo isso. Será que isso é uma ideia realista? Now to shift to the Chinese model, to China. Of course, China was a huge part of this good news. It made a huge contribution for the fall in absolute poverty, namely in China itself. Also because it produces very cheap products. So as was already explained by Alfred, this makes it possible in a context of stagnation of income, for instance, in the West, to buy much more because you have to pay less, kind of the Walmart model. But my questions have to do with some of the possible limitations and also possible solutions from this model. Is China concerned with, for instance, this is a big issue in Brazil, it became a huge importer of primary goods, of mineral resources, of agricultural products. Brazil is a very good example. For instance, in Brazil, this is seen as problematic because it led to a kind of, again, a shift back to the older model, the plantation model, so away from the kind of an industrialization model. So is China concerned with that? And some of the recently announced news, for instance, for greater openness for external trade, also greater openness for external investment, is that partly an answer to these concerns, or do you think these concerns are exaggerated and it's a bit inevitable? If you have a country who is growing and industrializing very fast, it will need resources from other places. Also, you mentioned these big infrastructure projects, which are, of course, extremely important and potentially very positive. But, for instance, in Africa, you have lots of criticism of the fact that many of them are built by China and by Chinese workers. So it's not obvious, at least not immediately, the impact in the local economy. Again, is that a concern? And are there changes in terms of trying to involve more the local economy, or is it an unfair criticism? And I'm also very interested about the problem of inequality in China itself. I recently watched a program, I think, in China's global
television network, I don't, the old Chinese Central Television, now changed name, on these programs to fight poverty in China, especially in rural areas, in the hinterland of China. Do you think this is working well? And also, do you think this would be exportable? And are there any ideas for China to export also this model? So do you think that for other countries which share some of the characteristics of China, maybe these kinds of programs could also be applied and applied by China or financed by China? Thank you. Se eu entendi bem, tem duas grandes perguntas no que você me falou. Primeiro, a questão dos padrões de trabalho. Eu acho que temos que tomar cuidado. Quando a gente fala de padrão de trabalho, a gente tem que ver que trabalho. Estamos falando de que trabalho, né? Padrão de trabalho na produção de massa, a gente sabe mais ou menos. Tem tal tipo de trabalho, tal tipo de função, etc, etc. O que está acontecendo hoje é que com a nova economia, onde as pessoas, como disse o Dan ontem, as pessoas, os jovens, hoje têm que pensar que vão mudar 12 vezes de trabalho durante a própria vida. Então, a questão não é proteger uma forma específica, uma especialidade específica. Hoje em dia, a questão é como educar pessoas para que elas possam mudar o tempo inteiro, inovar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro. Então, é todo um modelo social que vai ter que ser mudado, com um novo tipo de escolas, um novo tipo de seguro social. Não vai ser mais esse emprego à vida numa mesma fábrica, onde o sujeito chega no final. Inclusive, na própria função pública, não vai ser mais assim. Então, esse é o problema, é que novo tipo de consenso social é possível construir, né, para dar um mínimo de colchão para as pessoas e, ao mesmo tempo, ser eficiente nessa inovação, etc. Então, eu acho que é nessa direção que tem que se trabalhar. Quanto ao Estado social, que faz parte também desse mesmo problema, eu acho que não podemos esquecer uma coisa fundamental. Primeiro, o Estado social só foi possível dentro do quadro nacional. São Estados nacionais que aplicam isso. Quando a economia, as comunicações se transnacionalizam, fica muito mais difícil para um governo nacional controlar os diferentes parâmetros que permitem você ter um Estado social eficiente. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a economia social de mercado é um consenso muito frágil que foi criado por causa da produção de massa para o consumo de massa. Eu acho que o primeiro objeto desse Estado social, a primeira criação desse Estado social, foi durante a época de Roosevelt, nos Estados Unidos, quando, pela primeira vez, o presidente americano foi contra os interesses do capital antigo, promoveu novos sindicatos, que era a CIO na época, contra os velhos sindicatos, os sindicatos de operários sem qualificação, e que isso deu uma coisa fundamental na história do Ocidente, que é o contrato coletivo, a negociação coletiva dos contratos. Antigamente, cada trabalhador negociava sozinho. Aí você tinha, de repente, sindicatos inteiros podiam negociar um contrato inteiro para todos os trabalhadores. Isso mudou a capacidade dos trabalhadores de impor um mínimo seus interesses, e Roosevelt, ao mesmo tempo, criou o embrião do Estado Social para dar um mínimo de segurança para o conjunto do sistema. E isso, quando veio para a Europa, como a Europa tinha uma velha tradição de luta de classes e de guerras, inventamos essa economia social de mercado, que era a mesma coisa que o Roosevelt, só que um pouquinho mais forte, para dar um pouco mais de garantia ao pessoal, para não ter mais problemas dentro do país. Mas tudo isso está baseado nessa capacidade de crescimento e de prosperidade a partir do consumo de massa e da produção de massa. Se isso acabar, ou se isso ficar só marginal com relação à nova economia que está vindo, nós vamos ter que inventar
as novas formas de seguro social de uma nova economia. Já tem coisas no ar, por exemplo, a Silicon Valley, tem gente na Silicon Valley que está dizendo que temos que ter um salário universal para todos. O cara chega aos 18 anos de idade, começa a ganhar X, que trabalha ou não trabalha, etc, etc. Pode ser uma maneira. Então, tem várias ideias no ar, mas todo o problema é como é que você faz a adequação entre isso e a nova economia. Não é uma questão de financiamento, é uma questão de o tipo, a forma como você faz, o tipo de organização que você tem que colocar para que isso funcione. Essa nova economia, por exemplo, pode perfeitamente chegar a um ponto onde vai precisar de menos crescimento para ter mais prosperidade. A ideia é essa, aliás, num certo sentido, não é mais consumo de massa e tal. Não, vamos criar uma sociedade onde a gente vai ser mais prósperos que a antiga, mas com menos material utilizado. Isso já está começando a acontecer várias vezes. Agora, ninguém sabe o que isso pode dar. Pode dar numa sociedade totalitária. Pode dar. Por exemplo, hoje em dia, nos Estados Unidos, você já põe uns chips no teu carro e teu seguro do automóvel vê exatamente como é que você dirige, e se você dirigir mal, o teu prêmio sobe. Se você dirigir bem, o teu prêmio baixa. Para a saúde vai ser a mesma coisa. Daqui a pouco nós vamos ter uma vozinha que vai chegar assim, não pode beber esse copo de vinho não, porque o teu coração não aguenta, viu? Quer dizer, isso pode acontecer. É claro que é uma maneira também de ser mais eficiente, menos maluco com os recursos. Mas, ao mesmo tempo, tem esse perigo. Então, eu acho que, para dar uma resposta geral, nós estamos num período de transição entre um tipo de maneira de produzir, consumir e comunicar para outro tipo de maneira de produzir, consumir e comunicar. Essa transição é sempre um período complicado, onde tudo tem que ser inventado. É por isso que eu digo, não é para mim, eu sou velho, acabou, não tem... Agora, os jovens que estão aqui dentro, esse é o desafio deles. Eles vão ter que inventar essa nova sociedade, não é? A partir do que a gente sabe, do que a gente tem. Tudo bem, eu posso até dar alguns conselhos, ninguém vai escutar, mas tudo legal. Agora, é esse a questão hoje. Não é a questão dos paraísos fiscais, não é a questão do capital, não é a questão da globalização. Isso já existe, já está aí, acabou. O que precisa é se adequar a um novo tipo de modelo social e econômico que está crescendo. Thank you. Excuse me. About the so-called China model, I didn't use this. I used China experience because it's no pure China model. If it is, the key is invisible hand, visible hand should combine together. That the market actually a market failure, market overreaction, market dysfunction, many things. As I said, neoliberalism always, as the people say, everything comes from privatization, the money, resources also. But after this new liberalism, globalization around the world, how many countries get industrialized, modern, democratized? Very few. Like Arab Spring, it's not Arab Spring, it's an Arab winter, actually, right? When I visited Tunisia, they very regret of that. So for those countries, they are poor, as I said, it's like a baby. You cannot just trust the sea, the market principle. You should, government should play an early stage, very important role. And then let them to catch up with the competition with the international market, and then you can swim in the sea. So that's the approach of China. And then, of course, you say this is a fair competition. US said this is the end of the history. And the Chinese says history just began. Of course, there's some, if you think about the competition. But I think we should work together. If those countries, like Afghanistan, Pakistan, they have so many terrorists because they suffer the violence, poverty, this is a circle of that. So I think we should join together to reform our model, reform the globalization, to bridge the gaps, give the people hope, to solve the problem for us, for the world. I think that's the so-called
China model. You say Chinese companies not hire so many local workers in Africa. In the beginning, maybe that's the situation because the Chinese work too hard. African workers cannot work like Chinese. Huh? 1 week, 7 days, 12 hours or something like this. And then African workers, today they get money, salary from you, and tomorrow leave, vacances, learn from you, okay, swimming. And so it's many problems of the Chinese companies at the beginning. So we hire Chinese people. But now, Chinese labor price, 3 times of the local people. So we should hire more local people. But we need training then. Training not just technicianly, training how to manage this, but the cultural change. So this takes time, I think. I visited, as I said, 45 countries in recent 4 years, like in Kenya, in Ethiopia. The Chinese companies hire thousands of the workers, like in the Eastern Park in Ethiopia. So it's not the case anymore. And most importantly, some people say, oh, we need the Belt Road Initiative because we need the resources from Africa, from Angola, oil. At the beginning, yes. But now, structural reform of China, China is changing from made in China to built by China. Localization, I think that's the key. Like the Huawei, 70% of the Huawei, their profits comes from overseas of China. Made in Africa, sales in Africa. Made in the Middle East, sales in the Middle East. Not just, China made a world factory and then to make the consumer. And make you happy, middle class, and then you steal dime of China. You said authoritarian regime, human rights. So now we change this. Thank you. Eu queria fazer uma pergunta às pessoas aqui do painel, os nossos convidados, que é, isto é uma crise de crescimento. Nós costumamos dizer que os nossos filhos tiveram crise de crescimento. Mas isto é uma crise de crescimento. Na prática, a economia até agora foi baseada no crescimento económico. E mesmo nós olhamos para a nossa comunicação social, Portugal cresceu 2%, 2,3%, 2,4%. E nos últimos anos, nas últimas décadas, foi tudo baseado no crescimento. Crescimento esse na área industrial, que falou muito bem, produzir mais barato e vender às massas, dar crescimento económico às massas para comprarem os bens, e como eu percebi muito bem, o modelo esgotou-se. E, portanto, o modelo da China, que é um grande modelo, também é baseado no crescimento, mais tarde ou mais cedo, também vai fazer as suas classes, não digo médias, mas de rendimento médio, e também se vai esgotar. É um bocadinho este modelo que disse que estava em crise. Então, como é que nós, quais são os conselhos que disse que não ia dar e que eu vou lhe pedir para dar aos mais novos? Cara, eu sei lá. Não, eu acho que tem um primeiro problema quando a gente fala de crescimento. Quando a gente fala de crescimento, está falando de GDP, né, de Produto Nacional Bruto. O GDP era fácil de calcular quando era só uma produção de massa e consumo de massa. Hoje em dia, eu acho que tem todo um trabalho a ser feito estatístico, né, de teoria estatística, para saber o que é o GDP hoje. Né? O GDP não calcula milhões de coisas. Por exemplo, tudo que passa pela internet, tudo isso não é calculado. Os serviços não são bem calculados no GDP, nada disso. Então, a gente não sabe que tipo... A gente pode dizer uma crise de crescimento, mas que crescimento? Crescimento de quê? Não é? Mesma coisa assim, a produtividade. Quando vocês olham a maneira como a gente calcula índices de produtividade, é uma coisa muito sem graça. Tem mil outras coisas que entram em linha de conta que a gente pode estar aumentando a produtividade sem saber. Então, esse é o primeiro ponto. As grandes instituições internacionais vão ter que trabalhar muito sobre os índices, todas essas coisas, porque não funciona mais. Tem que pensar em outra coisa. Segundo, a questão que colocou o amigo chinês sobre a questão do Estado, do privado, o neoliberalismo, né? Eu não acredito muito nessas coisas. Eu acho que
o problema que nós temos hoje é justamente porque o modelo que nós tínhamos no século XX está começando a mostrar seus limites e que, no mundo interconectado, os governos têm menos capacidade de ação do que antigamente para controlar a economia, a sociedade, a cultura dos seus próprios países. Não é? O que está acontecendo é que os eleitores, ou o povo em geral, têm cada vez menos confiança nos políticos e nos governos. E, aliás, os próprios políticos e os governos têm cada vez menos confiança em eles próprios. Eu acredito que uma das grandes razões da corrupção vem disso. O sujeito é eleito, chega lá assim, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, então vou meter dinheiro no bolso. Quer dizer, é humano. Então, nós estamos com esse problema aqui. A falta de confiança do público, dos eleitores, das populações, nos seus próprios políticos, e a falta de confiança nos políticos de ter soluções para esse problema, cria essa crise, que eu acho que é menos uma crise de crescimento do que a passagem de um mundo para outro, onde é difícil você inventar as formas políticas, sociais e econômicas desse novo mundo, não é? É claro que o Estado pode fazer muita coisa, o Estado em geral, como ele disse muito bem, não é? O Estado tem que fazer coisas. O problema é que um Estado autoritário, você pode impor autoridade, você pode impor uma autoridade, e as pessoas podem até gostar dessa autoridade, porque ficam com medo da desordem, desse tipo de coisa. O problema é que, pouco a pouco, a autoridade impede o crescimento, a inovação. Esse é que é um problema. Recentemente, nós tivemos uma conferência em Paris de um sujeito que eu gosto muito, eu acho que ele é indiano. É um intelectual que mora no Canadá, chamado Padurai, que é um antropólogo muito bom, que disse que a China estava com um problema na inovação, que a China está inovando muito rapidamente, então a China está metendo o pé no acelerador de uma máquina schumpeteriana, disruptiva, de inovação enorme, e põe o outro pé no freio. Isso vai acabar estourando a caixa de mudanças, porque a questão... Eu vou dar um exemplo. A inteligência artificial. A China está muito na frente da inteligência artificial, porque ela tem espaço para fazer isso, não tem problemas de privacidade, pega todos os dados do mercado. A China está muito lá em cima. Agora, o que a inteligência artificial faz, a inteligência artificial pode desfazer. Então, o que está acontecendo? A China quer um aumento rápido da aplicação da inteligência artificial, mas quer impedir todas as partes da inteligência artificial que podem ser contra o poder do Estado. Então, ela é obrigada a pôr travas na capacidade de invenção dessa inteligência artificial. Então, acho que aí é que temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O Estado tem um papel importante, mas que papel? Que Estado? Hoje em dia nós temos autoridades locais, autoridades nacionais, e temos questões transnacionais e, às vezes, até uma espécie de governança global que não existe. Mas será que os próximos regimes políticos não devem ser, e aí eu jogo isso aí para a juventude, não devem ser uma capacidade de articular esses três elementos, quer dizer, local, nacional, transnacional, e de que maneira, institucionalmente, nós vamos ter autoridades legítimas capazes de articular esses três elementos. Eu acho que é por aí que temos que encontrar um jeito, né? Agora, sobra sempre um problema. E aí, também, conselho para os jovens. Qualquer sistema precisa de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de uma coisa, que garanta em última instância. Aquele que, na hora do vamos ver, diz assim, agora não são mais as leis que contam, é a porrada. E tem que ser uma instituição legítima capaz de fazer. É o Estado, em geral, o Estado Nacional é isso. Assim, se chega um momento difícil, joga a polícia. Não há lei sem polícia. Né? Então, a lei é desrespeitada, manda a polícia. Né? Quem vai ser isso, ninguém sabe hoje. Agora, esse é que é o problema hoje.
Qual vai ser a autoridade, em última instância, que vai garantir o conjunto desse mundo transnacionalizado e hiperconectado? Eu não sei. Por enquanto é a CIA e o Exército americano, mas eles não querem mais fazer isso. Então, quem vai fazer isso, não sei. General de Gaulle said, China is older than history. Whose history? Bible. 221 BC, the Qin Shi Huang, the first emperor of China, united China. Even the European Union, you have more than 60 years, but still you have 24 languages. Barcelona, they were independent. China unified until now. What I'm saying is not use your model to adapt to China, not to go to extreme. As I said, the invisible hand and the visible hand should work together. And then the French panelists said, control the market, authority. But it's not. It's not go to extreme. Not French Revolution. Blah, blah, blah. We should. It's an art, yin and yang. It should work together, right? It's not. I think. This is the art. I'm not saying that China do perfect. We are learning to do. We learn from you, but we learn from your mistakes and your achievements. We learn from both French model, French Revolution, also German, very rational. I think the Portugal, I think neutral, I think better in this regard. But not to make any references like China as Brazil or any, to be frankly, Brazil fully colonized by you, China just Macau. So our industries, everything independent. According to the United Nations, 39 big industries, 191 middle, and 525 small, all kinds of sectors of industries in the world. Only one country have all. That's the People's Republic of China. So 2010, China passed Japan as the number 2 world economy. And most importantly, China that year passed the United States as the number 1 industrial power in the world. Today, Chinese industrial power values is US, Japan, Germany combined together. So there's no middle-income trap for China. There's no so many traps for China. So that's the reason, independent industry. European Union, why you always cannot criticize President Trump's protectionism strongly? Because industry, military, rely on United States. You are not truly stand up to United States. I think Russia, quite dependent. China, and China most important. Okay? So we need to come back more to talk more on that. Thank you. Thank you. Eu vou se calhar pedir, vamos já pedir licença aqui ao Presidente da Mesa para nos estendermos um bocadinho mais, uma vez que começámos ligeiramente atrasados. Aqui também houve culpas do moderador em termos de controle do tempo. Tínhamos tempo talvez para 2 perguntas rápidas, talvez começando aqui pela Raquel. Não. Primeiro ela. Thank you very much for such an interesting panel. I really enjoyed it. I have a comment and a question for Professor Wang. My comment would be, you talked in the beginning of your presentation about some anniversaries in China. Today is the 4th of May, which goes back to the 4th of May of 1919. And what I would like to ask you is the 4th of May movement, the reaction to the injustice of the Treaty of Versailles regarding Shandong, does that today still resonate within the leadership? Does that still make sense to talk about the 4th of May movement? That's my personal curiosity. The question that I would like to ask you is regarding the feasibility of the Belt and Road Initiative, not so much on the China side, but on the transit or destination countries that this Belt and Road crosses. To give you an example, some of the countries in this map have what I would call, in a very nice way, are politically unstable. Some of these countries have so many
structural problems that, in terms of the feasibility of the road, there is a limit to what China can deliver. So what I would like to ask you is, do you have a plan B or a plan C regarding some of the countries included, mostly I would argue for Central Asia and the Middle East, regarding the feasibility of the Belt and Road Initiative? Thank you. Havia uma questão também ali, se calhar era a última, peço desculpa aos demais. O meu nome é Eduardo Correia de Matos. Era sobre a questão da classe média ou do rendimento médio. Eu julgo que mais importante do que isso tudo é a questão das expectativas. Portanto, as expectativas, por exemplo, se nós vivemos numa crise, as expectativas baixam, as pessoas aceitam coisas que não aceitam num clima normal. Se vivemos em guerra, as pessoas baixam as expectativas lá para baixo e aceitam tudo e, portanto, essa é a grande dificuldade do mundo rico ocidental. Como gerir as expectativas, e é aí que eu não vejo uma saída para o modelo ocidental, tanto que foi muito frisado, tanto ontem pelo professor indiano, como hoje pelo professor Wang. Digamos que existe um outro mundo que tem duas facilidades em relação à nossa. Por um lado, tem a produtividade de certeza que vai continuar a crescer porque ela ainda é muito baixa e por outro lado tem uma muito maior facilidade do que o mundo rico do Ocidente de gerir expectativas. Portanto, o Ocidente está à beira de uma situação extremamente difícil, que é, por um lado, não consegue gerir expectativas de uma forma fácil porque isso é contrário ao próprio sistema capitalista. O sistema capitalista vive do incremento das expectativas e nós não temos maneira de o gerir. Portanto, nós temos gerido isso através da história por duas vias: grandes aumentos de produtividade, casados com a internacionalização dos negócios, ou como a esquerda gosta de chamar, ou gostava, pela intensificação da exploração colonial. Mas esse modelo acabou. Portanto, a Europa ou o Ocidente, ou consegue dar um salto de produtividade que ninguém sabe como é que ele vai acontecer, ou a Europa está perdida sem uma solução. Quer dizer, a Europa está à base, a Europa e o Ocidente estariam digamos, à porta de uma situação caótica. Ou seja, nós correríamos o risco do capitalismo, o capitalismo estar condenado, e é essa a minha pergunta: será que o capitalismo, se não houver um surto na produtividade, o capitalismo está condenado a curto prazo no Ocidente? Okay. Porque eu julgo que no resto do mundo ele se vai dar bem. Duas questões muito interessantes para os dois panelistas, para encerrarem. Okay, the lady, good questions. Firstly, there's no celebration of the Man Force movement. As I said, it's only celebrate the Karl Marx's birthday. Actually, Germany didn't celebrate. I just come back from Belgium. I know, communism manifesto of the communism actually wrote in Grand Plaza of the Brussels, and then said to the king, "You didn't celebrate. China celebrate for this." May move forward. I think China is rethink about that. It's destroy the tradition culture. That's not just the cultural revolution. So I think we should reevaluate the May Force movement. You said the humiliation of the colonized. I don't think Chinese thinking is very dialectic with like the crisis in Chinese. 危机 crisis also mean opportunity, like the Hong Kong, Macau. Hong Kong is for open reform. It's a window. Today, the Belt and Road Initiative, Hong Kong can play another big role to connect with not just the UK but also the English-speaking and the international community. Macau. Now we have Macau is the hub of the China. 19 political language countries cooperation on the Belt and Road Initiative. I will visit next week. So it's a good thing. History is history. Now it's a culture. So Chinese have more self-confidence. We are not living in the shadow of the so-called the centenary humiliation. No. Second question about the risks. Two examples, like Sri Lanka.
Actually, we rebuilt the port, 2 ports for Sri Lanka. This, because they changed the government, so postponed for more than 2.5 years. The lost costs is very huge. But finally, Sri Lanka understand this port is good for them. Only China can build this. Japan, India, no one can build it for them. Actually, the innovation of the Kuala Lumpur port, 70% of the goods to go to India market. So India, because it's very close, benefited earlier more than China. So, but China think about long term, okay? So Kenya, the president Kenyatta re-elected because of the railway, Mombasa and Nairobi. One railway contribute 1.6% of the Kenya's economic growth. So they celebrate that fantastic. So the risks, the problem is their own. It's not China projects. We just jointly built, but in your country, it's your projects. So you take care of this. Of course, China also will have their money invest. So it's a joint responsibility, and also for other stakeholders, I think, because so this is I think we should think about that, not China's burden of that. Pakistan, 15,000 soldiers in Pakistan to protect Chinese 35,000 workers, because they're good for Pakistan. Okay, thank you. Tentar responder a questão da produtividade. Eu acho que nós temos que tomar cuidado. É produtividade de quê? De quem? Eu acho que é uma coisa fundamental para entender, é que nós temos a produtividade dos países industrializados antigos e a produtividade, como você disse muito bem, dos países emergentes, vamos dizer. Não estou dizendo todos os países em desenvolvimento, os países emergentes. O grande sucesso dos países emergentes nos últimos 20 anos, sucesso industrial dos países, vem de estratégias de nicho dentro das grandes cadeias de valor global. Inclusive a própria China. O grande sucesso da China nos últimos 20 anos, hoje ela está tentando depender mais do seu mercado interno, mas o grande sucesso vem da sua capacidade de fabricar produtos finais que ela podia vender no resto do mundo, em particular nos Estados Unidos e na Europa, que consumiam grande parte desse produto. E o grande sucesso dos tigres asiáticos vem ou diretamente de poder produzir para os grandes mercados dentro das cadeias, ou então vender para a China partes e componentes que depois são integradas em produtos finais que acabam também nos grandes mercados. Foi o que aconteceu com o Brasil, com o ferro e com a soja, que era vendido para a China, mas que servia também para o resto. Então, o problema que nós temos hoje é, se a demanda europeia e americana mudar ou acabar, todos esses países vão ter problemas. Porque o problema, como disse ontem muito bem o nosso amigo indiano, diz assim, a única solução seriam que os países emergentes possam se abrir um com o outro, criar um mercado emergente bastante forte para sustentar ainda esse modelo de consumo de massa, de produção de massa, com produtividade nova. Mas para isso, depende de um fator fundamental: aceitar a competição interna e externa. E aí nós temos essa barreira do vested interest nesses países. Não é? Eu quero ver o Brasil realmente abrir as fronteiras e dizer assim, agora um sujeitinho numa garagem pode inventar uma tecnologia que vai acabar com 3 grandes empresas brasileiras. Não vai acontecer. Então, isso não vai acontecer em vários outros países, e não acredito que vai acontecer na China também, não. Então, há um limite no aumento da produtividade do velho modelo do século XX. Quando a gente passa para nós agora, é claro que pode ser horrível o que pode acontecer se a gente não tiver um jeito de mudar isso. Agora, o que está sendo tentado hoje, não porque a gente queira, mas porque as coisas são feitas assim mesmo, é uma tentativa de criar uma nova forma de economia, com novos critérios de produtividade, que vão ser, quem sabe, menos dependentes com relação ao resto do mundo. E aí é um problema que eu coloco, assim, será que nós estamos indo, pode ser que não, hein? Será que não estamos indo para uma forma de decoupling
do norte para o sul e não do sul para o norte. Será que os países industrializados não estão inventando um modelo que é menos dependente das suas interconexões com o resto do mundo? Não estou dizendo independente, que isso não vai acontecer, né? Mas menos dependente, né? Quando a gente fala hoje em economia circular, quem sabe, não sei, smart cities, smart countries, whatever, essas coisas, cria-se uma economia que depende menos de matéria-prima. Eu, por exemplo, não acredito que os preços das matérias-primas, nos próximos 20, 30 anos, vão aumentar profundamente. Porque a gente precisa de menos matéria-prima para produzir. Hoje em dia, o produto físico que a gente produz está custando baratíssimo e não é aí que está o valor. O valor está todo nos serviços que estão embutidos nesse produto. A Apple, que é fabricada na China, né, quando sai da China, ela sai por $100 e vende nos Estados Unidos por $1.000. Quem é que está fazendo bom negócio? É o chinês? Não é. A fábrica chinesa, a Foxconn, que é taiwanesa, que fabrica isso na China, ela ganha $6. Depois você tem todo o resto das partes e componentes que vêm do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, da Coreia, etc., que entram nisso, que também pegam uma parte disso. Então, toda a questão hoje é quem vai mamar a maior parte dos benefícios globais dessa economia. Quem vai ficar com o valor adicionado dessa brincadeira, né? Eu acho que aí é que está a coisa. A gente pode errar, pode acabar em guerra aqui. Na Europa, em geral, acaba em guerra, né? Pode acabar em guerra, mas é bom, reconstrói tudo. É ruim para quem está na guerra, mas quem depois é ótimo. Eu faço parte do baby boom, foi ótimo, 30 anos de crescimento bombando, né? Além de ter pílula e antibiótico, que foi a primeira geração na história do planeta que pôde fazer amor sem angústia. E que acabou com o SIDA depois, né? Quer dizer, acabou, né? Foi só uma geração, foi só esse pedacinho, né? Então, é isso que eu digo para você. Quer dizer, quando se fala de produtividade, temos que falar de produtividade, de que tipo de economia e como. Quando se fala de industrialização, que tipo de industrialização? A industrialização que se faz hoje em dia na África não é a mesma que se fez na Europa ou nos Estados Unidos. Não é um catch-up. É outra coisa. Nós estamos num modelo transnacional, com cadeias globais, etc. etc. É outro departamento. Bem, eu quero agradecer às pessoas do painel, o moderador, muito obrigado. Voltamos às 2h30. Muito obrigado.